Imaginem um mundo com um único continente gigantesco. Uma vastidão de terra cercada por um oceano imenso, onde toda a vida coexistia em um só lugar. Isso não é um sonho. É Pangeia. Esse supercontinente existiu há cerca de 335 milhões de anos e começou a se fragmentar por volta de 175 milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás, todas as terras do nosso planeta estavam juntas, como peças de um quebra-cabeça. As placas tectônicas se moviam lentamente, juntando continentes que antes estavam separados. Pensem num bolo de rolo geológico. Camadas e mais camadas de terra compactadas e moldadas ao longo de milhões de anos. Esse supercontinente se estendia de polo a polo, banhado pela luz do sol. Imaginem uma imensidão de terra, sem fronteiras oceânicas para dividir os ecossistemas. Pangeia era um lugar selvagem. Florestas densas e paisagens intocadas dominavam a terra, criando um ambiente diverso e, muitas vezes, hostil. Vulcões entravam em erupção, expelindo lava e cinzas. Terremotos sacudiam a terra, criando novas montanhas e vales. O clima era extremo, com desertos escaldantes e terras congeladas. As condições variavam drasticamente de uma região para outra. Mesmo assim, a vida deu um jeito de prosperar. Plantas e animais se adaptaram às condições adversas, evoluindo para sobreviver. As criaturas que vagavam por Pangeia eram diferentes de tudo que existe hoje. Elas evoluíram em um ambiente único e desafiador. Havia répteis desajeitados, insetos gigantes e plantas estranhas e robustas. Cada espécie tinha suas próprias adaptações. Eles se adaptaram ao ambiente hostil e floresceram nesse mundo pré-histórico. A história da Pangeia é uma prova da resiliência da vida na Terra. Uma das coisas mais incríveis sobre a vida é a sua capacidade de resistir. Desde o início, a vida sempre encontrou um jeito de se adaptar e sobreviver, mesmo nos cenários mais adversos. Apesar dos desafios, a vida em Pangeia encontrou um jeito de florescer. As primeiras plantas começaram a surgir, transformando aos poucos a paisagem árida em um ambiente mais habitável. As plantas se adaptaram à aridez, desenvolvendo raízes profundas para buscar água. Essas raízes permitiram que elas sobrevivessem em solos pobres e secos, garantindo a sua perpetuação. Os animais evoluíram para lidar com as temperaturas extremas. Desenvolveram características únicas que lhes permitiram prosperar em climas rigorosos e imprevisíveis. Algumas criaturas, como o Dimetrodon, com sua vela dorsal, desenvolveram maneiras de regular a temperatura corporal, uma espécie de ar-condicionado natural. Essa adaptação foi essencial para a sobrevivência. Outros, como o enorme Scutosaurus, desenvolveram uma armadura resistente para proteção, como um tatu gigante pré-histórico. Essa armadura os protegia de predadores e das condições ambientais adversas. Os oceanos também estavam cheios de vida, com criaturas estranhas e maravilhosas patrulhando as profundezas. A vida marinha era incrivelmente diversificada, com formas de vida que se adaptaram à escuridão e aos mistérios do oceano. Bem abaixo da superfície, algo incrível estava acontecendo. Movimentos lentos e poderosos estavam moldando o futuro do nosso planeta. A crosta terrestre, fragmentada em placas gigantescas, se movia lentamente. Essas placas, conhecidas como placas tectônicas, são como peças de um quebra-cabeça em constante movimento. Esse movimento, chamado de tectônica de placas, é impulsionado pelo calor intenso do núcleo da Terra. O calor do núcleo cria correntes de convecção que empurram e puxam as placas. Como balsas gigantescas em um mar de rocha derretida, as placas flutuavam e colidiam. Essas colisões e separações moldaram a superfície da Terra de forma drástica. Esses movimentos fizeram com que Pangeia se esticasse e afinasse. Pangeia, o supercontinente que existiu há milhões de anos, começou a se fragmentar. Surgiram rachaduras, e ao longo de milhões de anos, essas rachaduras se alargaram, formando vastos oceanos. As fissuras na crosta terrestre permitiram a formação de novos oceanos e vales. Esse processo, conhecido como deriva continental, lentamente separou Pangeia. A deriva continental é um fenômeno fascinante que continua a moldar o nosso mundo. Os pedaços se afastaram uns dos outros, eventualmente formando os continentes que conhecemos hoje. A Terra, em constante transformação, continua a evoluir e nos surpreender. Conforme os continentes se separavam, a vida na Terra passou por mudanças drásticas. Novos oceanos se formaram, criando barreiras entre populações de plantas e animais. Os climas mudaram, à medida que as massas de terra se moviam para diferentes latitudes.
O isolamento levou à evolução de novas espécies. Animais e plantas se adaptaram aos seus novos ambientes, diferenciando-se de seus parentes em outros continentes. A separação de Pangeia teve um profundo impacto na distribuição da vida no planeta. Hoje, ainda podemos ver evidências da existência de Pangeia. Os continentes se encaixam como peças de um quebra-cabeça, um testemunho de seu passado em comum. Fósseis da mesma espécie são encontrados em continentes agora separados por vastos oceanos. A separação da Pangeia é um lembrete poderoso de que nosso planeta está em constante transformação. O que vemos hoje é apenas um retrato momentâneo. A Terra é um lugar dinâmico, moldado por forças que atuam ao longo de milhões de anos. Entender Pangeia nos dá uma nova perspectiva sobre a Terra. Isso nos lembra da interconexão de todos os seres vivos e da incrível força das atividades geológicas. A história de Pangeia é uma história de mudança, adaptação e da incrível resiliência da vida. Na próxima vez que olharem para um mapa mundi, imaginem tudo como uma única massa de terra gigante. Pangeia pode ter desaparecido há muito tempo, mas seu legado permanece, moldando o mundo que conhecemos hoje.